Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Global Trade. E hoje a gente vai estar trazendo mais um vídeo aqui do radar de mercado, beleza? Bora que bora então, meus amigos. Vamos pra cima, vamos dar uma olhada então nos mercados, né? Como é que eles se desenvolveram, né? Durante esta noite, né? E durante o dia aí. Vamos lá então, hein? Olha só, o dólar, o Nasdaq, a gente tinha algumas opções aqui de oportunidades, né? Então ele caindo, limpando a liquidez de topo, a gente poderia ver uma venda, né? Ou ele vindo buscar a liquidez ali mais abaixo, tá vendo? Esses fundos aqui. Ou limpando aqui a liquidez desses fundos. No caso ele não veio, né? Então assim, ele até limpou uma liquidez aqui, tá vendo? Mas não ficou muito bom não, porque não desenvolveu. Não quis desenvolver, né? Olha lá. Ficou relativamente meio feio. Nesse Nasdaq hoje ficou feio, hein? Não deu nem 3 para 1, ó. Muito relativo, né? Se tivesse pegado mais embaixo, talvez aí sim pagaria 3 para 1. No caso, eu nem vou marcar muito porque tá muito feio, realmente. Então eu continuo de olho lá naqueles outros fundos aqui mais embaixo, beleza? Só que agora, ó, já ficou mais interessante porque ele subiu e ele devolveu o movimento, né? Então, para venda, começa a abrir um pouco mais de espaço agora, né? Por exemplo, a gente tem esse topo aqui em cima, né? Ó, moveu para cima, moveu para baixo, temos um topo ali. Que inclusive ele reagiu a um FVG que tinha aqui atrás antes, né? Então ali pode ser um topo de liquidez bem interessante, tá? Uma liquidez bem bacana aqui. Então se ele vir aqui fazer a limpa, né? O sweep, varredura, a gente teria uma oportunidade para venda aqui, né? Se vendidos com ele, né? Beleza? Então, aí ó, tá o desenho, né? Fazendo um choque ali e tudo mais. Bem bacana, hein? Agora, aqui ele criou uma zona de order block também, entendeu? Então ficaria bem interessante, ó. Tocando ali, né? Fica bem bacana. Agora, a gente também tem um fundo ali. Então, se ele acabar vindo, né? Limpar essas liquidez de fundos. Não precisa nem ser, tipo, nesse aqui, né? Sendo nesse aqui já tá ótimo. Entende? Nesse primeiro aqui, tá? Também fica interessante, né? Ou ele caindo aqui, renovando a mínima, tá vendo? Daí a gente teria uma oportunidade na volta ali. Ficaria até melhor essa venda, tá? Ele já confirma, né? Já faz um 2, 3 de baixo. Ficaria bem bacana. Caso ele não queira fazer isso, mas venha caindo, né? Vamos supor, ele reage aqui, não cai muito bem. E limpa a liquidez, né? De um topo aqui que ele deixaria mais profundo. Seria uma outra opção também, bem bacana. E como, né, o Nasdaq ele tá nessa tendência de alta, se ele quiser fazer isso também, né, de, por exemplo, romper essa região, ele até reage um pouco aqui, deixa o fundo ali e vir lá limpar a liquidez, aí sim, fica legal, né, aí fica bem bacana pra gente surfar comprado nele, tá? Uma opção bem legal aí. Bom, vamos então para o próximo ativo, né, o Gold, nosso querido Gold. A gente tinha algumas coisas de olho aqui nele. Por exemplo, ele vindo aqui, limpando essas liquidez, não veio. Ficou open ali, ou limpando essas liquidez aqui. Qualquer liquidez que ele limpasse aqui ficaria bom, né? Ou ele de fato, né, reagindo aqui, né, fazendo uma distribuição, caindo, limpando a liquidez de topo. Ele até limpou a liquidez desses topos aqui em cima, mas assim, meio sem nexo, né? Porque o preço subiu lá em cima, tá numa máxima histórica, não faz sentido vender ali. Então não fica muito bom, tá? Então, como ele não limpou nenhuma liquidez tão interessante assim, eu até cheguei a comentar deste fundo aqui, ó. Mas olha só como é que ficou o choque. Ele não ficou muito legal, né? Não ficou bacana, o preço nem voltou, olha, foi reto. Depois ele andou um pouco de lado ainda para depois subir mais um pouco. Fez uma espécie de distribuição aqui, ó. Né? Pode ser uma distribuição aí. Subiu, lateralizou, criou topos de liquidez, limpou a liquidez, agora tá querendo cair, ó. Então assim, se ele vir caindo aí, pessoal, eu queria ver algumas opções de venda, né? Então ele vem dando essa queda aqui. Olha só. Marcou o topo ali pra gente, a gente teria ali um topo de liquidez pra vender junto com ele, né? E vir caindo cada vez mais. Beleza?
Ou ele limpa essa liquidez de fundo aqui também, ó. Só que ela já tá limpando essa liquidez, né? Olha só como ficou muito bem feito, ó. Vup, e subiu. Bom, aqui no H1 tem esse fundo, por exemplo. Que também pode ser interessante. Tá vendo? Então talvez se ele vir limpar ali esse fundo de liquidez, talvez fique bacana também, né? Ele limpa aqui, faz o choque aqui no 1 minuto. Daí a gente tem um ponto de entrada ali, né? E a gente também tem esse topo aqui também. Que eu acho que no M5 nem tá, no M15 nem tá tão visível assim, deixa eu ver. No M15 é um topo mais ruinzinho, né, galera? Que é mais arriscado, né, vender contra esse tipo de topo. Mas a gente teria aquele topinho ali que não tá muito bom, não. Só se ele deixasse, sei lá, uma perca de velocidade direita, algo nesse sentido, né? Aí ficaria interessante. Mas só também, tá, galera? Bora que bora. Vamos ver o euro. O euro disparou pra alta, né? Euro também, ó. Nossa, cara, olha a distância que ele tomou desde a leitura que a gente fez, né? Ele só subiu hoje. Literalmente só subiu, cara. Olha aqui. As 3 sessões subiram hoje no euro. Ele até veio limpar uma liquidez aqui ou não? Quase limpou, na verdade. Então, assim, a gente acabou confirmando esse fundo. Esse aqui não ficou tão bom. A gente queria ver ele deixando um fundo aqui maior, né? Ou limpando as liquidez do fundo. No caso, não quis vir limpar muito a liquidez, não. O euro, de fato, ele só explodiu pra alta, né? Deixa eu até subir o time frame pra ver como é que tá. Olha só, o euro, o USD, ele tá... Tem uns topos ali mais pra trás, ó. Do diário. Tem uma liquidez ali em cima. Lá do diário, galera. Aqui também, ó. Mas aqui já limpou esse topo, né? Aqui já tem uma liquidez limpa. Aqui não, ó. O euro, ele segue nessa tendência de alta já faz um bom tempo, né? Faz um tempão que ele tá subindo bem. Desde quando ele fez o spring aqui embaixo, ele disparou, cara. Não quis nem voltar pra fazer um... Nada, né? Só explodiu, cara. Então, assim, sabendo disso, galera, a gente pode ficar de olho naqueles topos ali de liquidez, apesar de ser um pouco mais arriscado, né? E temos esse fundo aqui pra ele. Temos esse fundo aqui também. Apesar que esse fundo já tá limpando uma liquidez anterior, né? Não fica tão bom, não. E temos esse fundo aqui. Então, assim, se ele vir parar aqui nessas regiões, né? Fica legal. Ele vem aqui, limpa a liquidez aqui, a gente teria uma compra, por exemplo. Ou mais embaixo, né? Fica interessante, né? Agora, se ele cair aqui, por exemplo, ele até chega a limpar essa liquidez aqui, só que ele volta a cair de novo, aí ele deixaria um topo lá, né? Aí ele vem e limpa aqui, e a gente teria a venda ali, ó. Né? Ou ele sobe daqui mesmo. Sobe daqui mesmo, renova o fundo aqui, a gente teria uma compra também. Beleza? E também teríamos então o topo de liquidez ali mais acima, tá? Que é um topo já muito antigo. Pode entrar oferta? Pode ser que entre oferta. Ficaria interessante. Vamos ver o que ele vai querer aprontar pra gente aí. Beleza? Vamos então para o Bitcoin, né? Bitcoin aqui, ó, galera. Ou ele caía, né? Deixava um topo, limpava a liquidez do topo. Ou ele subia, deixava um fundo e limpava a liquidez do fundo. No caso, ele acabou fazendo essa opção. Mas que nem eu comentei na live, né? Eu cheguei a falar lá pro pessoal. Não ficou muito legal isso aqui, não. Não ficou muito legal. Ele até deu uma oportunidade aqui depois que a gente comprou com Bitcoin nacional, né? Foi aqui, a gente fez uma compra aqui lá no nacional.
surfamos toda essa movimentação aqui de alta. Então assim, mas aqui, né, no choque não ficou muito bom, né? Tá vendo? Por mais que ele esteja limpando essa liquidez de fundo, olha lá, ficou um negócio esquisito, né? Tentando cair, parecendo, né? E depois estourou pra alta. E quando ele quebrou esses topos aqui, fez o teste no FVG, né? E respeitou, demonstrou interesse em respeitar o FVG. Aí a gente pegou a compra. Mas foi mais isso mesmo. Agora ele tá em cima desse topo aqui. Você pode ver que ele já perdeu um pouco mais essa força, né? Dele de subir. E tem aquele topo mais atrás, ó. Que é um topo que já limpou uma liquidez, inclusive. Então, assim, é um topo que ele pode ou não respeitar, né? É um topo que não fica tão legal mais. Mas se ele vir limpar essa liquidez, beleza. E aí que limpa a liquidez, a gente teria uma venda, né? Ou, por exemplo, a gente vem aqui no gráfico de 1 hora e esse fundo aqui acabou virando um fundo agora, né, de liquidez. Também. Acabou virando um fundo de liquidez. Esse aqui eu vou apagar já, porque não tem mais interesse. Então, como ele virou um fundo de liquidez, ele pode querer vir aqui também, né? Ele vem aqui, limpa essa liquidez. E daí a gente teria uma compra também. Aproveitando que ali a gente já tem também um desequilíbrio de mercado, ó. Tem um imbalance aqui mais para trás. Ele pode parar ali e continuar, entendeu? Ou, por exemplo, ele vem caindo a partir daqui agora, né? Já que ele já tá limpando essa liquidez de topo. Ele pode vir caindo, até limpa essa liquidez aqui embaixo, né? Mas não reage muito bem. E volta, a gente teria ali um choque, né? Pra seguir vendido. Beleza? É mais isso que eu tô de olho nesse Bitcoin. Vamos lá, hein? Bora que bora. Então, no dólar agora, pessoal. Que a gente pode ficar de olho também nesse dólar, né? É aquilo. Como eu falei pra vocês, o dólar tá muito feio. Se ele quisesse dar a compra, ele teria que fazer isso aqui. E a venda era ele limpando alguma dessas liquidez aqui. Não veio, fez nada. Né? Não fez nada ali. Então, assim... É aquilo, pessoal. Se ele vir dar uma venda, eu queria ver ele limpando essa liquidez, pelo menos aqui, ó. Ele queria dar uma venda, né? A gente tem até essa liquidez, esse topo aqui, tá vendo? E, cara, é aquilo. É ele limpar esses topos aí de liquidez. Limpar toda essa liquidez. Daí a gente teria uma venda bem bacana. Enquanto ele não limpar, cara, eu não faço nada. Vou lá em cima, ó, tá vendo? Por quê? Porque a limpa da liquidez faz parte do meu operacional, né? Se não tiver, fica complicado. Entendeu? Agora, para compra, ele teria que, no caso, fazer, né, um cenário aqui. Bolar um cenário, por exemplo, fazer um fundo arredondado, limpar essa liquidez aqui, entendeu? Limpa essa liquidez, dá uma caída aqui. Aí sobe de novo. A gente já vê que não tá tão respeitando mais assim, né? Daí ele vem e testa aqui, faz o choque aqui, a gente teria compra. Esse seria o melhor cenário, no caso. Ou ele começa a acumular, né? Ele faz uma acumulação aqui, né? Vai lá, limpa a liquidez do fundo, aí a gente teria uma compra, né? Beleza? Então é isso que a gente teria, né, no dólar, pessoal. Agora o mini índice. Ou ele partia daí, né? Capturava a liquidez de um fundo e pronto, subia para compra. Ou ele vinha limpar essas liquidez de fundo, né? Ou ele vinha dando uma venda daí, né? Olha lá, ele vinha caindo, deixava um topo, limpava a liquidez do topo e tudo mais. No caso ali a gente até tinha um FVG, né? Que a gente tava de olho mais cedo. Acabou que ele não veio, né? Então assim... O índice ficou naquele lenga-lenga hoje, muito feio, muito feio. E entra aquele cenário, né? Que pode ser uma onda ABC corretiva. Né? Pode ser um ABC corretivo, talvez. Ou pode ser só uma quinta onda ainda para ele querer cair na próxima, né? A gente teria uma contagem a partir daqui, ó. Olha lá. A gente teria uma contagem a partir daqui e tudo mais. Pra ele, de fato, querer cair, né?
Isso aqui poderia ser um OTAD e tudo mais, né? Tem todo aquele contexto, né, da macro. Mas, enfim, o índice segue ali nessa movimentação horrorosa, sendo bem sincero. Muito feio. Mas, enfim, né? Amanhã ele vai andar melhor. Então, a gente tem esses fundos aqui para ele limpar a liquidez. A gente tem tantos fundos de liquidez aqui agora, cara. Tá maluco. Vai vir limpar isso tudo de uma vez. E também aqui no topo, ó. A gente tem esse topo aqui só por enquanto. Então, se ele limpar a liquidez aqui, entendeu? Fica interessante, né? A gente teria um choque ali. Por exemplo, ele vem aqui, limpa a liquidez, né? A gente fica de olho num choque para seguir para venda. Ou, por exemplo, ele limpa aqui embaixo, né? Só que já é mais arriscado, né? Pode ser que pague, mas é um pouco mais arriscado. Aí qualquer liquidez que limpar aqui embaixo, né, que ele virar para compra, ficaria interessante. Mas se ele limpar a liquidez primeiro de cima do topo, aí eu fico mais de olho na do topo, né, pessoal? Porque daí não tem como, né? Se ele vir ali em cima, ó, limpar a liquidez também, ó, renovar a máxima histórica, talvez. Aí não fica tão legal assim não, porque, né? Mas daí ele estaria fazendo aquele ciclo, né, de ondas 1, 2, 3, 4 e 5, entendeu? Aí termina com a quinta onda, né? Finaliza com a quinta onda e depois derrete. Aí ficaria bem legal. Mas é isso aí, pessoal. Vamos deixando o like no vídeo. Tamo junto. Muito obrigado quem acompanhou até aqui. E bora que bora, pessoal. Valeu, tamo junto, hein?